Olá, como vão vocês? Tudo bom? A vida imita a arte imita a vida, e a vida parece que gosta de brincar com a gente, né? Quando eu comecei a fazer essa última série aqui, falar da velhice, né, o que eu sinto quando envelheci, né? Como eu disse, o paladar da criança muda. Eu adorava doce, eu comia 1 quilo de bala sozinho. Hoje eu como meia dúzia de balinhas, já estou satisfeito. E muitas vezes o velho não entende isso na criança. A criança tem um outro gosto, ela tem uma necessidade de energia, então ela consome mais açúcar. Isso é real. É pena que a maioria dos velhos esquece isso, né? Os idosos, vamos chamar de idosos. E a velhice, ela traz um monte de coisa diferente na vida da gente. Eu vi uma matéria há algum tempo atrás, que é normal na internet, que o início da vida e o final é a mesma coisa. Você no início da vida, você usa fralda, você depende das pessoas, e no final da vida é mais ou menos isso. Você vai depender de pessoas. Você não consegue, a não ser que a vida termine bruscamente, você depende de outras pessoas, né? É incrível. E a vida brincando, né, com todos nós, ela me deu um AVC. Então eu fiz as 2 primeiras gravações e estou fazendo essa terceira. Acabei de ter alta do hospital. Tenho dificuldade de enxergar. Porque uma coisa que eu não sabia, cara, eu sempre imaginei que o AVC desse problema, paralisia no corpo. Não, o AVC é muito mais abrangente. E no caso eu tenho problema nos olhos. O AVC meu é isquêmico e ele afetou, ele deu uma lesão cerebral na área que mexe com os olhos. Então eu estou muito limitado. Perdendo a visão, você perde parcialmente o equilíbrio. Embora fisicamente eu esteja bem, eu não consigo fixar um ponto, tá? É que na câmera vocês não vão conseguir. O meu olho, ele mexe. E o pior, um olho divorciou do outro. Agora os dois querem se mover separadamente. E me causa um problema, porque aí eu passo a ter visão dupla. E aí, quando eu abro os 2 olhos, tudo começa a mexer e aí o negócio desanda. Por isso eu estou com o olho tampado, para eu poder me locomover. E é engraçado que eu fui atendido, né? Eu vou contar como foi. E junto comigo estava já um senhor, gordinho, gente boa pra caramba, Moacir. E o Moacir, ele teve um problema cardíaco. E olha como é a coisa na idade, cara. A idade é complicada. É diferente, 20, 30, 40. Depois dos 50 é isso, você tem que ficar... E ele tinha isso, ele tinha 50 e eu acho que 57 anos. E ele sentiu uma dor no peito, foi até o posto de saúde, veja, ele foi até o posto de saúde. Chegando lá, fez um eletrocardiograma. O eletrocardiograma deu uma pequena variação, que para um cardiologista era visível, mas para um clínico geral não era. E o clínico geral falou, não, seu eletro tá bom. E ele saiu de lá, mas já o clínico geral falou, mas procura um cardiologista, um especialista. Então ele já saiu de lá imaginando procurar um cardiologista. Só que não deu tempo. Naquele mesmo dia à tarde, ele sentiu uma dor muito forte e ele já estava com 95% da veia central do coração entupida. Foi levado em estado grave para o hospital, para o mesmo hospital que eu fiquei. Lá conseguiram avaliar, deram medicamento e fizeram passar aquele aparelho dentro, que eu não sei como é que chama. E só que a partir de então não pode comer gordura, pressão que ele não cuidava, vai ter que cuidar, essas coisas normais de vida, que é normal para um idoso. Cuidar da pressão arterial,
Outra coisa que é importante para o idoso é cuidar, que é o meu caso, da grossura do sangue, tá? Quando o sangue fica mais espesso, isso no meu caso é muito importante, que foi o que causou o AVC. Então veja, ganhei o AVC de presente da Enel. Então meu muito obrigado, Enel. Vocês são péssimos, para falar o mínimo. Na sexta-feira, retrasada, eu estava em casa, trabalhando, né, no computador, e houve uma chuva muito forte. E aí, padrão Enel, teve um apagão. O computador desligou, eu não tenho no break, desligou. Ah, tá bom, vamos esperar a luz ligar, né? Normalmente o computador salva o que você está fazendo e tal. A luz voltou, demorou muito tempo, voltou. E o pior, o computador desconfigurou. Meu computador deu problema, desconfigurou, não salvou nada do que eu estava fazendo. E aí eu comecei a correr atrás, né? Comecei a ficar nervoso, tentando recuperar os arquivos, né? Porque é advocacia, meu trabalho e tal. E aí, no meio daquela loucura toda, eu tive, às 8 horas da noite, eu tive o primeiro sintoma do AVC. Deu uma tontura muito forte, tudo virou de repente, tudo virou, cara. E deu uma sensação de dormência na boca como um todo, como se fosse uma anestesia de dentista. Só que não pegou só a boca, pegou boca, dente, língua. Eu olhei e falei, meu, tem alguma coisa errada. E aí veio a tontura. Eu deitei na minha caminha, falei, uma cama que eu tenho aqui do lado, vou deitar e vou ficar. Passou uma meia hora, 40 minutos, melhorou. Eu falei, vou voltar para o computador, terminar de configurar o computador e ver se eu recupero os arquivos. Consegui recuperar, consegui fazer o computador funcionar, mais ou menos, não sei porque eu não liguei ele ainda. E aí quando deu 11 horas da noite, voltou essa sensação, eu ainda estava mexendo no computador. Voltou essa sensação, de novo deitei, de novo passou. Voltei, mas eu não fiquei bom. Da outra vez eu fiquei bom, dessa vez eu não estava bom. Eu falei, vou deixar. Desliguei o computador, está desligado até hoje, e vou continuar amanhã. Achei que era fome, mal-estar passageiro. Como eu disse no vídeo passado, eu tenho labirintite, ganhei do AVC passado, que eu tive há mais de 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. E aí eu consegui fazer uma macarronada, comi, deitei, só que foi uma noite horrível, acordei completamente tonto, só que eu não estava com a sensação de dormência na boca. Levantei, tentei tomar um copo de leite, e aí começou a vir o enjoo, que eu não tinha tido à noite. E aí a boca, de novo, deu essa sensação de dormência, inclusive a língua ficou dormente. Falei, ferrou, não é uma coisa tão simples. E aí, joguei o copo de leite para fora, isso era 8 horas da manhã do sábado. E aí você não sabe o que fazer. Tá sozinho em casa, minha casa é ao contrário, é um sobrado ao contrário, tem escada. Eu falei, não posso chamar o SAMU. E o SAMU não vem, né? O SAMU, putz. Aí eu já passei por isso, os vizinhos chamaram o SAMU não veio até hoje. SAMU é complicado. Falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Não sabia se eu chamava a polícia. Aí como tem uma amiga minha que trabalha por aqui, ela mora na Zona Norte, eu liguei para ela, falei, me ajuda. Eu não posso agora, eu tô com a neta e tal. Quando foi 12:30, ela veio. E aí ela me levou para o hospital. Hospital São Paulo. No Hospital São Paulo não atende mais, é só atendimento de ambulância, não atende mais a pessoa. E aí me encaminharam para UPA, eu acho que é UPA, AMA, enfim, que tem ali do lado. Essa amiga minha pegou e me levou lá. Eu dei entrada, eu estava totalmente tonto, essa sensação de dormência na boca. E aí o médico, vendo que aquilo não era um ataque de labirintite comum, não sei como é que ele viu, como é que ele percebeu, não lembro os detalhes, ele procurou uma unidade, um hospital, dentro da rede pública,
O SUS é maravilhoso, o SUS funciona, cara. Só quem dependeu do SUS sabe o que é isso. Procurou, dentro dos hospitais, na Grande São Paulo, um hospital que tivesse vaga. Achou uma vaga no Hospital Municipal do Tatuapé. E me encaminhou para lá de ambulância. Então, e essa amiga minha foi junto, né? Deixou o carro dela lá na Vila Mariana, foi junto até o Tatuapé. Chegou lá, eu dei entrada, isso já era no sábado à noite. Eu dei entrada, fui internado, né? Foi feita toda a parte de internação. E aí, já amanhecendo, já estava internado, essa amiga minha foi embora, porque não podia, né? É chato, aqui eu vou abrir um parênteses, é chato acompanhar uma pessoa doente, tá? Eu sei disso porque eu já fiz muito isso. Acompanhei meu avô, enfim. É chato você são dentro de um hospital. Primeiro que você não tem nada para fazer. Segundo, você está num ambiente diferente do seu ambiente. Enfim, é ruim acompanhar uma pessoa. Bom, ela foi embora e eu fiquei lá sozinho. No início eu tive alguns pequenos problemas, porque o corpo, teoricamente, estava bem, mas a tontura. Então você precisa ir no banheiro, você segurava na parede e vai até o banheiro. E aí eu tive o primeiro problema que quiseram me pôr fralda. Eu falei, meu, fralda não, cara. Tudo bem, eu tô falando da velhice, mas, porra, vamos parar por aí, né? Não precisa ser tão velhice assim. E eu não aceitei. Falei, não, eu tô em condições, eu vou continuar, eu consigo caminhar até o banheiro, voltar. E venci. Fiquei lá, deitado na maca, até aparecer uma vaga num quarto. Então eu estava no corredor, na maca, e fiquei lá por 2 dias. Na segunda-feira, essa amiga minha voltou, e eu tinha que fazer os exames, tanto a ressonância magnética, quanto para ver o que eu precisava, e precisava de acompanhante. Mas ela não ficou lá, ela não ia ficar lá. E aí, enfim, ela tinha que ter alguém para me acompanhar, e ela foi embora. E eu fiquei sozinho. E aí fiz a tomografia deu uma variação, mas na tomografia não era era uma, nem do caso desse menino do problema no coração. Tinha um problema, e aí passaram para a equipe de neurologia, e aí solicitaram uma segunda tomografia, mas com contraste. E, bom, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, enfim, eu estava consciente, estava lúcido, embora eu não esteja 100% lúcido, vou ser bem honesto com vocês, eu tenho alguns problemas, tá? E, bom, eu estou sozinho. Expliquei para o médico dentro do hospital, me levaram, fiz a segunda tomografia, fiz 3 tomografias na verdade, as 2 com contraste, e deu essa variação, e aí eu precisava fazer uma tomografia computadorizada que não tinha no hospital. Então acharam uma vaga na quarta-feira para ir poder focar no meu problema. Nesse meio tempo me levaram para o 3º andar, já numa vaga numa enfermaria, né, que é o quarto. E aí era caso de neurologia, e eu não tinha quem a me acompanhar, porque como a ressonância magnética era em outro hospital, também na Grande São Paulo, não sei que hospital que era, para quarta-feira, e eu não tinha acompanhante. E aí deu um fuzuê, cara, ligaram para o hospital, sei lá, fizeram um fuzuê, e acabei perdendo a ressonância magnética da quarta-feira, por causa de acompanhante. Então eu continuei sofrendo ali por mais alguns dias com a tontura, com a vertigem, com a sensação de anestesia. Fiquei de jejum 4 dias por causa dos exames, só no soro. E aí a assistente social veio falar comigo. Aí
contou por alto a situação, eu pedi desculpa para ela, falei, não tenho culpa, eu tô no hospital, lógico, não é uma coisa que eu queira, tô lúcido, tô consciente, sou advogado, eu assino um termo isentando o hospital de qualquer responsabilidade, mas eu estou sozinho, eu preciso fazer o exame, porque é o exame que ia dar o norte da medicação que eu precisava usar, especializada no meu problema, aquela medicação pontual. Meu muito obrigado à assistente social do Hospital Tatuapé, foi super bacana, assim como todos os médicos, toda a equipe de enfermagem, maravilhosos. Eu não invejo a equipe de enfermagem porque tem muito paciente difícil, paciente que está reclamando, paciente que está gritando. Então eu agradeço de coração a equipe, todas as equipes que me atenderam, aos médicos, não vou lembrar o nome, desculpa, é aquilo que eu falei, eu não estou tão bom assim, mas eu estou bem, estou dentro do equilíbrio, mas algumas coisas ainda me fogem. Eu tive alta ontem à noite, hoje cheguei em casa, tive uma publicação da OAB, eu não consegui ler e muito menos entender. Eu já fui pedir para um advogado amigo meu, mandar para ele ler e me explicar. Então, eu não tô perfeito. Então, consegui aí no sábado fazer a ressonância magnética no hospital lá de Parelheiros. A ambulância me levou, me trouxe. E aí eu descobri uma coisa muito importante. Eu acho que foi a coisa mais importante. Eu poderia ter solicitado a uma equipe, essas equipes que fazem remoção em hospital, uma acompanhante, que poderia ter feito isso. A um custo de 200, 250 reais, o acompanhante vem no horário marcado, me acompanha no exame e vai embora. Ou seja, era fácil de resolver. Mas eu não sabia. E outra, foi muito... Quando você é idoso, e as pessoas que estão no é muito rápido, é muito dinâmico, você tem que decidir, e você não sabe dessas coisas. Mas aí a moça que foi que fez foi a enfermeira, né, que foi junto com o motorista, ela me explicou tudo isso. Eu poderia ter resolvido isso facilmente, mas eu não sabia, desculpa aí. Então você pode pagar um acompanhante. E aí eu fiz o exame, aí foi dado a lesão foi causada por entupimento de veia, culpa minha, uma irmã minha metida a enfermeira, ela viu o AS, né? Oh, você vai morrer com esse remédio, para de tomar. E eu tomava o AS desde do primeiro AVC e comecei a tomar o AS intercalado. Toma 1 mês, para 3, se automedicar. Isso é errado também, tá? Pelo amor de Deus. Isso eu acho que é o maior aprendizado da idade foi essa. Nunca se automedica. Médico é primordial. Esse negócio de Google, esquece isso, cara. Não faça. Que foi o que acabou acontecendo comigo. Eu parei de tomar, comecei a tomar, e o sangue engrossou, e foi o que causou, segundo a médica, o entupimento. Então, o AS, ele é fundamental na minha vida. Vou seguir com ele diariamente até o final da vida. E com isso também já o remédio de pressão, enfim. Cara, eu não posso me queixar. Meu muito obrigado ao SUS, meu muito obrigado a todos os médicos do hospital, não só do hospital do Tatuapé, mas também da Santa Casa de Santo Amaro, que me cuidou no primeiro AVC, maravilhosos. Fizeram todos os exames até do coração. A bombinha continua boa, né? Colesterol que a gente vai ter que cuidar também. Mas isso é a parte. E o que causou, né, o médico explicou, o que causou a lesão foi exatamente o entupimento de veia. Foi exatamente o sangue engrossou, entupiu a veia e me causou a lesão cerebral. E aí causou uma coisa que eu não sabia, para mim foi novidade. Me causou a lesão nos olhos, não foi num lado do corpo, não foi no outro, foi nos olhos. Então o que acontece? Meus olhos se divorciaram. Meus olhos se divorciaram. Cada um quer ir para um lado agora. Isso é complicado.
Por isso que um está fechado. O olho continua aqui, tá? Só que um olho quer mexer para um lado, o outro quer mexer para o outro. Se eu abrir os dois olhos, eu vejo dois, eu vejo duplo. Porque aí eu tenho duas visões, tenho dois olhos, duas visões. Então eu vejo em duplicidade. E aí eu perco o referencial. Então com o olho fechado eu consigo andar, lógico, o equilíbrio é afetado, mas eu consigo andar, consigo fazer minhas coisas. E aí não havia mais o que fazer. E o problema, o olho ele faz um movimento constante, qualquer um dos dois. Esse aqui mais, por isso que esse está aberto. Então eu não consigo ler um texto, porque parece que o texto está pulando, quando na verdade é o olho. Eu não consigo fixar um ponto fixo, né? Eu tenho que eu consigo enxergar ele, mas ele fica se movimentando vagarosamente. Vagarosamente assim, pequena distância. Então, eu consegui me restabelecer o suficiente para ter alta. E agora, começar o tratamento em casa, seguir com a medicação. Não sei o quanto vai retornar da minha visão. O médico falou que não tem como. Ela vai melhorar, mas não dá para falar se vai ser 10, 20, 50 ou 100%. Mas o cérebro vai assimilar essa... Estou tomando todo o medicamento, né? Aquele primeiro medicamento foi aplicado, então eu consegui o suficiente para ter alta. Não saí do hospital como eu gostaria, que era andando normal. E aí, quando eu saí do hospital, essa amiga minha falou que eu preciso ver uma forma se acontecer de novo, de ter alguém para me ajudar. Como quem diz, não me chama outra vez, né? Mas agradeço a ela me ajudou bastante, ela que me internou, ela ficou com a minha carteira, minha roupa, minha chave de casa, enfim. Ela fez a internação, ela assinou. Meu muito obrigado. Entendi, lógico, não vou incomodar mais ninguém, pode ficar tranquilo. Espero, como dizem, a terceira vez é a última, espero que o terceiro seja o último. Vou tentar retomar minha vida, mas essa uma semana sofrendo no hospital, um pouco mais de uma semana, né? Com tontura. Você, quando é velho, você vai rever sua vida. E eu revi minha vida toda. E a gente percebe nessa situação o quanto a gente faz, né? Tem um pastor evangélico que ele diz que isso aqui é a sua vida. Imagina que isso aqui tem 100 anos. Eu já cheguei aqui, ó. Eu já cheguei aqui. Falta pouquinho para terminar. E a questão é, como eu quero terminar minha vida? Eu fiz minha pós-graduação em planejamento sucessório, então eu trato a vida e a morte com uma certa naturalidade, porque a morte é natural da vida. O problema é o sofrimento da morte. O problema é o que você passa nesse finalzinho. O problema é o que você tem nesse finalzinho, você tem que administrar o que você tem. Então nós estávamos em 5 na enfermaria, eu vi casos ali, tinha gente que dependia muito mais dos outros que eu. O Moacir, que estava internado por causa do problema no coração. E o final da vida é mais ou menos igual ao começo, é real. No começo você depende de pessoas, e no fim você depende de pessoas. Lógico, tem uma variação, né? Tem gente que morre ainda, tem gente que morre muito dependente, mas é uma continuação da vida. Como eu disse, hoje, você vê, né? Advogado, pós-graduado, não posso advogar, porque eu não consigo ler, que é o fundamental da profissão. Não sei o que fazer, mas eu vou fazer, de algum jeito eu vou dar. Peço desculpas a todos que eu incomodei. Agradeço a todos que assistiram o meu canal. Quando eu coloquei o nome Velhice, última parte, foi falando que uma das coisas que eu vou fazer
é encerrar esse canal. Agradeço a todos aqueles que assistiram, que me acompanharam um pouquinho da minha vida, que me viram. Meu muito obrigado, mas o canal hoje ele deixa de ter uma finalidade, né? Aquela finalidade que eu coloquei no início. Meu muito obrigado. Um amigo meu, um evangélico, fazer o quê? Disse as suas piadas ruins, referente às piadas que eu faço. Desculpa aí, cara, minhas piadinhas, eu gosto. Mas cada um. Se a piada não agradou, desculpa. Não foi intencional, queria levar um pouco de humor. E aí, o que eu vi nessa finalização de vida foi o seguinte, experiência particular minha. Família, amigo, não é sangue. Sangue não é família. Sangue não é nada. Sangue é sangue. Família, de verdade, é quem te quer bem e te quer por perto. Então, meu muito obrigado aos meus amigos, às pessoas que ficaram do meu lado. Meu muito obrigado à minha família do Rio de Janeiro, meus primos do Rio de Janeiro, que perceberam que eu sumi da internet. Eu sumi. A gente montou um grupo de família muito legal, né? E eu sou o único de São Paulo. E a família percebeu que eu não estava mais no grupo. E aí a família, cara, os cara foram achar onde eu morava, foram achar, tentaram entrar em contato com vizinhos pelo endereço. Já estavam planejando fazer um boletim de ocorrência para a polícia tentar me localizar. Então, meu muito obrigado aos meus primos do Rio de Janeiro, família maravilhosa, que se preocuparam comigo. Aos amigos que eu tenho aqui em São Paulo, né? Que infelizmente eu fiquei 4 dias totalmente comunicável. Eu fiquei 4 dias no soro, que eu tinha que fazer exames. Fizeram todos os exames, coração, fizeram tudo. Eu tenho que agradecer. Mas nesses 4 dias, depois dos 4 dias é que eu consegui pegar meu celular, e aí eu vi que eles estavam me procurando, consegui avisar. Por mensagem de voz, eu não consigo escrever, mas consigo ver o mínimo, né? Mas o texto ele parece que fica pulando, então com um olho só eu consigo enxergar o texto pulando, mas eu consigo. Então eu consegui avisar que eu estava aqui, estava bem, eles estão querendo vir para São Paulo para me visitar. Eu falei que não, é desgastante, é 400 quilômetros, e eu não tenho onde recebê-los. Eu gostaria, vou receber ainda. Tomara que eu consiga receber eles com o conforto que eles merecem. Mas eu descobri isso. Família. Como dizia o representante da minha sala de direito, do curso de direito, ele dizia, a minha família do direito. Porque nós fomos salas, né, grupos pegos, montaram um único grupo de 100 alunos, cerca de 100, 102, enfim, e nós éramos unidos. Porque nós estávamos no mesmo barco, nós sabíamos isso, e o direito foi diferente da engenharia. Engenharia, pessoal, totalmente disperso. Mas no direito não. Nós mantivemos uma unidade durante o curso, porque nós sabíamos que estávamos no mesmo barco. Lógico, tem pessoas e pessoas, mas a maioria ali era unida. Então eu aprendi isso no curso de Direito. Família, amigo, é quem quer estar com você. Família não é quem nasceu grudado em você. Porque o cara nasceu grudado com você, pode não gostar de você. É real isso. Então, família é quem quer estar com você. E eu não posso, de verdade, não vou fazer, pedir para alguém se desgastar por mim, entendeu? Eu agradeço quem me ajudou, agradeço essa minha amiga que me levou, que me trouxe de volta. Prometo que eu não vou incomodar mais. Descobri que tenho como pagar um acompanhante, né, para fazer isso, um profissional, cerca de 200, 250 reais por dia, ela te acompanha nos exames, então você não precisa de mais ninguém, precisa ser só de dinheiro, né, dinheiro é tudo. Vou tentar arrumar um jeito de pedir para alguém
No caso aqui, eu estou tentando com um motorista de Uber que mora nas proximidades, eu pago uma corrida maior, mas ele faz esse mesmo trabalho. Eu ligo, olha, estou passando mal, me leva ao hospital, faz a internação e me deixa lá. Não tem problema não. Só faz a internação e deixa que lá dentro o SUS cuida de mim. Muito obrigado ao SUS como um todo. Muito obrigado a todos os enfermeiros. Muito obrigado a todos os médicos, a médica que me cuidou, ao professor que me cuidou, que eu não lembro o nome dele, me desculpa. Vocês são ótimos, a gente vendo ali, eu estava consciente, então eu dormi pouco nesse tempo todo que eu fiquei de hospital, mais de uma semana. Tem pacientes muito difíceis, mas vocês se empenham, vocês se dispõem. Meu parabéns a todos vocês, vocês são admiráveis. E quanto a mim, como eu disse, não sei se eu volto a pilotar, não sei se eu volto a dirigir, porque os olhos, não sei o quanto vai voltar, vai depender de organismo, vai depender enfim, do tratamento, não sei. Eu vou pedir para um amigo meu que cursou direito comigo, que é advogado, para me ajudar nos meus processos, para finalizar. Então, todas essas coisas é resolvível, tudo é resolvível. Meu muito obrigado a vocês, eu finalizo aqui o meu canal, com o exemplo vivo, né? A vida cismou de brincar comigo, brincou com todos nós, o exemplo vivo do que é a velhice. Como eu disse, meu canal perdeu a finalidade ao longo do tempo. Eu quis trazer um pouco de alegria, como eu disse, para minha família. O bom humor faz parte da tradição da família, fazer piadinha, eu adoro fazer piadinha. E outra que eu percebi, cara, é que existem pessoas tóxicas e pessoas lixo. Isso me falaram, eu na hora, mas isso me gravou na cabeça e hoje eu vou dividir com vocês. Me falaram isso. Existem pessoas tóxicas e existem pessoas lixo. As pessoas tóxicas são aquelas que te fazem mal. Embora estejam perto, elas toda vez que aparecem te fazem mal. E as pessoas lixo, que são aquelas pessoas que você defende. Olha, não, a pessoa não é assim, mas ela é assim. Embora todo mundo fale que a pessoa é assim, você não acredita, você não aceita. Não, é a minha visão que interessa. Cara, isso está errado. Aos 60, agora indo para os 62 anos, eu percebo isso. Você está errado. As pessoas têm uma visão de fora do jogo que é melhor do que você que está dentro. E essas pessoas lixo, você defende tanto e elas te decepcionam no final. Todo mundo já passou por isso. Você defende, não é assim, não é assim, e no fundo elas são assim, como todo mundo disse. Só você não via. Então, o importante, tanto para as pessoas tóxicas quanto para as pessoas lixo, é jogar elas para o passado. Deixa elas para trás. Cara, é o que eu falei para uma outra amiga minha que está passando por um problema, essa Paulinha, problemas de saúde, problemas de família. O que você quer para os últimos anos da sua vida? E olha que eu falei isso no leito de hospital. O que você quer para os seus últimos anos de vida? Você quer viver bem? Ou você quer viver em martírio por causa de problemas que essas pessoas trazem para você? Então eu cheguei à conclusão que eu quero viver o restinho que me falta. Tomara que não seja muito. Não tenho mais tanto o que esperar da vida, né? Parar de pilotar, que era uma coisa que eu gostava, eu já tinha planejado parar de pilotar, mas mais para frente com saúde. Não foi o que aconteceu. O carro, se eu voltar, se eu conseguir dirigir, pelo menos em locais próximos, no mercado, alguma coisa assim, porque caminhar tá difícil, eu perdi o fôlego. Isso tinha acontecido no primeiro AVC, aconteceu de novo. Você tinha aquele fôlego para fazer, e hoje eu já não tenho. Eu faço alguma coisa, já canso. Então, eu vou torcer para isso aqui melhorar. Pelo menos o suficiente para eu retomar minha vida. De resto, eu vou
eu vou administrando da melhor forma possível, eu estou consciente para isso, não 100%, né? A consciência não voltou, tanto que eu não entendi um texto de um despacho. Eu tive que mandar para outro advogado para ele falar para mim, para eu poder entender. Então eu não estou 100%, mas estou bem. Consigo fazer, entendi o médico, no hospital não tinha, embora eu não tenha saído 100%, mas dentro do hospital não tinha mais o que fazer. Então agradeço, entendi, claro, dentro do hospital não tem mais o que fazer, referente ao meu caso, então o resto do tratamento é em casa. Vou procurar fazer o tratamento da melhor forma possível, dentro do meu possível. Meu muito obrigado às pessoas que me ajudaram. Muito obrigado aos meus amigos, muito obrigado à minha família no Rio. Pessoas que se interessam por mim, com meu irmão Emerson, meu irmãozão Emerson, grande Emerson. E vou tentar retomar o que eu puder. Para vocês, eu agradeço a companhia em todos esses vídeos, que me deram a oportunidade de mostrar quem eu sou, como eu sou. Como eu disse, a vida pregou uma peça, e eu aprendi que eu tenho que viver esse restinho da melhor forma possível para mim. Então, meu muito obrigado. Desculpa se não gostaram das minhas piadinhas. Com essas piadinhas eu procurei levar um pouco de humor para vocês. Mas o humor ele é relativo, eu aprendi isso vendo grandes mestres como Costinha, Jô Soares. Hoje as piadas do Costinha podem não ter tanta graça, algumas podem ser até homofóbicas, piadas de grandes mestres, na época eram muito engraçadas, hoje não são tão engraçadas, perdem o contexto. Então minhas desculpas, eu agradeço, finalizo aqui esse canal, muito obrigado, e ficamos por aqui, né? Muito obrigado para vocês.